O uso do véu pelas mulheres, testemunho de Jeová. Nós vamos observar nesse vídeo o que é ensinado pela torre de vigia com relação às mulheres usar o véu. Mas antes, vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos observar o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 10. Vejamos o que diz a Bíblia. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapaz, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. É o que diz aqui a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, eu leio do 3 ao 10. Agora nós vamos observar o que é ensinado pela organização das Testemunhas de Jeová com relação a esse assunto, né? É dito o seguinte: em que situações é apropriado que a mulher cristã cubra a cabeça por motivos espirituais? Uma pergunta que foi feita às Testemunhas de Jeová, né? Então veja o que diz. Toda mulher que orar ou profetizar com a sua cabeça descoberta, envergonha a cabeça. Escreveu o apóstolo Paulo. Por quê? Por causa do princípio divino da chefia. A cabeça da mulher é o homem. Muito bem, é isso realmente o que a Bíblia diz, né? Diz mais, além de a cobertura para a cabeça ser uma peça do vestuário, ela tem também significância espiritual entre os servos de Deus, relacionado com a chefia e a sujeição. O apóstolo Paulo apresenta o princípio da chefia ordenado por Deus, vigente na congregação cristã, dizendo: a cabeça de todo homem é o Cristo. Por sua vez, a cabeça da mulher é o homem. Por sua vez, a cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11, 3. Paulo salienta que a cobertura da cabeça é um sinal de autoridade que a mulher deve usar em reconhecimento de o homem ser cabeça, sujeitando-se ela à devida autoridade teocrática, quando ora ou profetiza na congregação. 1 Coríntios 11, 4 a 6 e verso 10. Então veja, é isso que é ensinado pelas Testemunhas de Jeová. E diz mais, orar ou pregar na congregação cristã normalmente é uma responsabilidade atribuída ao homem. Portanto, quando a mulher cristã cuida de assuntos pertinentes à adoração, que normalmente seriam cuidados pelo marido, por um homem batizado, ela deve usar uma cobertura sobre a cabeça. Então, no caso das Testemunhas de Jeová, no Salão do Rei, geralmente quem faz as orações são os homens. Então, as mulheres, elas dificilmente oram, a não ser quando elas estão num local onde não existe ainda o homem, né, na direção. Então ela toma a dianteira ali, então ela
deve cobrir a cabeça, né? Como existe muitos casos de pioneiras, né, que vão para lugares onde não tem salão do reino. Então elas começam ali aquele trabalho e na hora de dirigir ali a reunião elas cobrem a cabeça, é o que é ensinado, né? Diz mais, se uma irmã tiver de cuidar de deveres normalmente tratados por um irmão numa reunião congregacional ou para serviço de campo, ela deve cobrir a cabeça. Então, nesses casos, né, na congregação, se não tiver ali um irmão varão, né, então ela, para tomar dianteira, deve cobrir a cabeça, né? E também para dirigir a saída do serviço de campo, de pregação, né? Então veja que é isso que é ensinado. E diz mais, quando a irmã batizada dirige um estudo na presença de um irmão batizado, ela deve cobrir a cabeça. No entanto, o irmão dedicado deve fazer a oração. Então, se eles vão dirigir um estudo bíblico, né? Aí vai a irmã e um irmão. E se ela dirige o estudo, então ela deve cobrir a cabeça, né? Aí, na hora da oração, quem faz a oração é o irmão que é batizado, que é dedicado, né? Então, é assim que é ensinado. Por outro lado, se ao dirigir um estudo bíblico regular, a irmã estiver acompanhada de um publicador não batizado, que não seja seu marido, então ela não estará sob a obrigação bíblica de cobrir a cabeça. Mas se ela estiver ali, né, no estudo bíblico, e tiver ali um varão, mas não for batizado, né, se não é seu marido, então ela não tem obrigação de cobrir a cabeça. É o que é ensinado. Quando a irmã ora em voz alta para si mesma ou para outros, ou quando dirige um estudo bíblico com os filhos na presença do marido, a irmã cristã corretamente cobra a cabeça, né? Cobra a cabeça. Se o marido não estiver presente, a esposa não precisa cobrir a cabeça, pois está divinamente autorizada a ensinar os filhos. Então veja, se a esposa, né, no caso, a mulher, estiver ali dirigindo o estudo bíblico para os filhos, ela estiver na presença do marido, ela precisa cobrir a cabeça, né? Mas se o marido não tiver, então ela não precisa cobrir a cabeça, porque ela tem autoridade para ensinar aos filhos, né? Desde que não seja ainda batizado, né? Porque diz assim, no entanto, quando o pai estiver ausente, a mãe deve cobrir a cabeça para dirigir um estudo bíblico para o jovem batizado e os outros filhos. Então, se tiver um batizado, então ela deve cobrir a cabeça. É o que é ensinado, né? Portanto, as irmãs cristãs têm o grande privilégio de ser um bom exemplo para os milhões de anjos que continuam lealmente sujeitos a Jeová. É muito apropriado que a mulher devotada a Deus dê a devida atenção a cobrir a cabeça quando a ocasião exige isso. Então é isso que é ensinado pelas Testemunhas de Jeová, conforme o livro Estudo Perspicaz das Escrituras e a revista Sentinela. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o uso do véu na congregação cristã no Brasil. Diz o seguinte: o cabelo crescido foi dado à mulher em lugar de véu. Então, a congregação cristã, ela entende isso. Não para que ela deixe de usar o véu. Então, o cabelo crescido foi dado em lugar de véu, não para que ela deixe de usar o véu. O véu ela usa para orar a Deus e está presente nos santos serviços, na hora dos cultos, né? Então, ela usa o véu. O cabelo crescido foi lhe dado em lugar de véu, mas é em relação ao varão, em relação ao homem. Conforme 1 Coríntios 11:10, que está escrito: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então, as mulheres que são da congregação cristã, na hora do culto, elas usam o véu, em sinal de poderio, por causa dos anjos. Então elas precisam usar o véu porque na hora das orações todos devem participar em orar.
E geralmente, quem faz as orações são os homens, mas muitas vezes as irmãs também oram, e então precisam estar com a cabeça coberta na congregação cristã no Brasil. É isso que é ensinado, tanto pelas Testemunhas de Jeová, como foi mostrado, a maneira que eles ensinam, e como é ensinado então pela congregação cristã no Brasil. Então, o uso do véu é uma ordem, né, que foi dada pelo apóstolo Paulo, né, para mostrar respeito à chefia. Isso é muito importante que a gente observe, porque Deus, ele é um Deus de ordem.